Bom dia, gente. Pessoal aí do CPE, Centro Profissional Especial. Professor Ivo Maia, Geohumanas. Vamos começar um conteúdo, né? Com toda essa parafernália aí de pandemia, de blackout, né? De medidas restritivas, tudo. Nós já éramos para ter visto esse conteúdo, mas aí, né? Temos tempo para fazer agora e com qualidade também. Então nós vamos trabalhar agropecuária, não é? A agropecuária nada mais é do que a agricultura mais a pecuária, né? E as duas são atividades do setor o quê? Primário. Lembre-se dos setores econômicos. O setor primário, né? Tá certo? Levando em consideração as atividades primárias. O setor secundário, naturalmente, né? A atividade industrial e a produção de energia. O setor terciário, comércio, serviços, né? De um modo geral, turismo, entre outras situações. E nós temos o terciário superior ou quaternário, que são aquelas atividades high-tech, ou seja, de alta tecnologia, né? A robótica, a biomecânica, tá certo? A nanotecnologia e tantas outras, né? Que estão direcionadas àquele setor. Então vamos lá, vamos começar com o setor primário aqui, a agropecuária. Então observem vocês aí, o surgimento da agricultura, ele arremete exatamente o que, né? Aqueles vales, né? Entre os rios Tigres e Eufrates ali na Mesopotâmia, né? Ou seja, a dádiva do Egito, que era quem? O rio Nilo, o rio amarelo e azul na China, o rio sagrado, não é? O Ganges, não é? Na Índia, e tantos outros, o Mekong, aonde? No Vietnã, e tantos outros rios, naturalmente, que ali eram praticado o quê? Tá certo? O plantio de culturas em diversos momentos da história, não é isso? Observem vocês aqui, ó. Nós temos essa foto aqui que é bem interessante, né? Essa ilustração aqui. Nós temos aqui o delta, a formação em delta, não é? Tá certo? A foz em delta do quê? Exatamente do Nilo. Observem vocês aqui, todo o curso, né, do rio Nilo, pelo menos uma parte dele. Nós temos aqui o Egito, aqui o Mar Vermelho, acima o Mar Mediterrâneo, não é isso? E nós temos aqui a península do Sinai. Já foi envolvida numa geopolítica, né? É ainda, mas já foi mais ainda nos anos 70, não é? Aquela geopolítica do conflito árabe-israelense, não é isso? Nós temos aqui o Golfo Pérsico e todo esse mosaico, não é isso? Observem vocês aqui, né? O Alto Egito, aqui novamente o delta do Nilo. Por quê? Porque essa civilização, a civilização egípcia, naturalmente que ela se construiu, né? Tá certo? Às margens, ou tangenciando o que na realidade? Esse grande rio, né? Essa importante bacia hidrográfica que é exatamente o Rio Nilo. Então, naturalmente, essa observação, o delta do Nilo corresponde a uma das primeiras áreas onde se produziu a agricultura, não é? Não é isso? Então vejam vocês aqui, gente. Para entendermos, tá certo? Como funciona a agropecuária, temos que entender esses sistemas, né? Os sistemas agrícolas. E tem as suas, podemos dizer, as suas três grandezas, podemos dizer assim, que é exatamente a terra, o trabalho e o capital, né? Conjunto de atividades voltadas para o melhor o quê? Aproveitamento da terra. Então, por esse motivo, em se tratando do uso mais da terra ou do uso mais do capital, temos duas grandes vertentes, né? Dentro dessa perspectiva de tipos de agriculturas, né? Baseado nesses elementos acima. Então, observem vocês aí. Nós temos a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. A agricultura intensiva, vocês sabem, né? Aquela que usa a maior parte tecnológica, são maquinários, né? Dentro dos plantios, exatamente das colheitas, não é? Nós temos insumos agrícolas defensivos, temos também, tá certo, uma perspectiva de muito investimento em capital e ela não é desenvolvida em grandes áreas, ela não é extensiva, ela é desenvolvida em áreas menores, tá certo? Então nós temos aí esse tipo de agricultura intensiva que é muito desenvolvida em países
tá certo? Desenvolvidos e, naturalmente, em muitas economias também emergentes, ou seja, países subdesenvolvidos, industrializados, como é o caso do Brasil. Tem áreas aqui no Brasil que é praticada a agricultura intensiva, sobretudo no centro-oeste. A própria fruticultura irrigada do São Francisco é uma agricultura intensiva. Não é? Você tem a tecnologia se fazendo presente e o capital também. A agricultura extensiva ela é muito praticada, né, em países periféricos, sobretudo ali na África subsaariana, não é? Em boa parte ali da Ásia, sobretudo a Ásia da Indochina, não é? Você tem essa prática também que é desenvolvida em alguns países da América Central, entre outras áreas, não é? Podemos dizer, entre outras regiões do mundo. Ela usa pouca tecnologia, menos capital, as áreas são maiores, são muito extensas, naturalmente, e naturalmente assim você tem uma agricultura, podemos dizer, inferior. Essa agricultura é mais voltada para quê? Para o mercado interno, não para a exportação. Não é que ela não seja, você não possa exportar, sim, mas ela não é voltada especificamente para a exportação, ok? E aí, os tipos de cultivos, como vocês podem observar, nós temos aí a agricultura de subsistência, não é? Que é aquele tipo de agricultura voltada para a família, né? Aquela agriculturazinha, podemos dizer, de roça. E o que sobra é vendido em feiras e etc. Nós temos a agricultura, como vocês podem ver aí, tá certo? Nós temos a agricultura comercial, que era uma agricultura voltada, né, tá certo, para abastecer as grandes ceasas, não é? Os hipermercados, como vocês podem observar, tá certo aí nas ilustrações. E nós temos a agricultura especulativa, né, o sistema, a monocultura que foi implementada aqui, tá certo, lá atrás, não é, tá certo, no Brasil holandês, né, podemos dizer, essa cultura trazida pelos holandeses que estiveram aqui entre 1624 e 1654, sobretudo aqui em Pernambuco entre 1630 e 1654. E durante a presença holandesa eles trouxeram essa perspectiva de plantio, que o plantation nada mais é o que? A monocultura voltada para a exportação. Monocultura, plantio de uma cultura única, como vocês podem ver aí, né, o plantio da cana de açúcar, tá certo? Ou seja, é um tipo de plantio, é um tipo de atividade, essa agricultura especulativa, também conhecida como plantation, voltada para o mercado externo, voltada para a exportação. Eles não estão muito preocupados se vão abastecer o país ou as necessidades de nutrientes, né, que diversas áreas do nosso país nós temos. Nós temos mortalidade infantil por subnutrição, entre outras situações. A questão aí é exatamente, dentro da economia de mercado, é voltada para o mercado que? Externo, para a exportação. Então nós temos aí, né, esses três tipos de recursos. Vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouco voltamos.